Ai, se o episódio de hoje vai ser bom, pois com certeza, porque para este especial do Dia da Mulher gostaríamos de falar mais acerca dos desafios de uma mulher cristã no contexto português. E para tal tenho comigo, de novo, a Sara Catarino. Ninguém melhor do que ela para falar de uma jornada a serviço de Deus e da comunidade, sendo que ela foi líder do Mulheres de Esperança e ainda do projeto Aglow Internacional. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Sara, se há coisa que todos concordamos é que a Sara, dentro do Evangelho em Portugal, tem uma jornada muito bonita. E eu noto que sempre foi muito marcada também pela prestação de apoio e ensino, principalmente às mulheres. Mas como é que começou esta jornada de falar mais a mulheres e de as mobilizar? Se você quer que eu lhe diga, eu, quando era jovem, não gostava de mulheres. Não, verdade. Não queria nada a ver com mulheres. Meus amigos eram todos homens. E a minha querida mãe dizia assim: filha, tu nunca te casas, porque os rapazes só te veem como amiga. Tu não dás conversa a nenhum quando começas a ver que a coisa... E eu só gostava de conversar com os rapazes. Eu achava que as mulheres não tinham assunto. Era uma coisa terrível. Em relação ao Ministério, eu muito cedo comecei a trabalhar com crianças. Eu fiz a minha primeira escola dominical, tinha 13 anos, quando eu ensinei a primeira classe na escola dominical, já pode ver. Então eu tinha uma grande apetência para ensinar. Eu tinha uma grande apetência para contar histórias. Eu era uma grande storyteller, realmente, fui sempre. E os meus pais incentivavam muito a eu progredir nesse dom que eu tinha, porque realmente quando eu contava qualquer coisa as crianças paravam todas para me ouvir contar uma história. Eu não precisava nem ter nada nas mãos. Então eu ministrei às crianças durante muito tempo. Entretanto, quando eu tinha, isto é para fazer a história rápida, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, ia nos meus 19 anos, eu fui para a Inglaterra. E durante o meu tempo que eu estive na Inglaterra, eu ingressei num colégio bíblico para estudar, porque entretanto eu tinha recebido uma chamada específica de Deus para o servir. É uma história muito bonita, mas nós não vamos ter tempo de contá-la aqui. E quando eu voltei para Portugal, ao fim daquele tempo de estudo lá naquele colégio, eu voltei para Portugal. Naquele tempo, está a ver, vamos imaginar, há 60 anos atrás, as mulheres não pregavam. A minha ideia era que eu um dia podia estar em cima de um púlpito e ensinar a igreja. E o meu pai era pastor, foi um dos grandes pioneiros do movimento pentecostal em Portugal, e o meu pai disse: filha, esquece, não vais mudar as coisas assim. Tu não podes mudar o mundo da maneira que tu pensas. Eu pensava que podia, como todos os jovens. Mas Deus deu-me, além daquela apetência que eu tinha para ensinar as crianças, e durante muito tempo fui superintendente daquela enorme escola dominical que nós tínhamos, que eram mais de 200 crianças todos os domingos, treinava os professores, isso eu podia fazer. Em cima do palco a pregar é que não. E é verdade. E eu tinha outro dom, eu cantava muito bem. Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa, isto não fica no podcast, mas faz-te conta. Eu nunca ouvi ninguém cantar tão bem como eu. Mas nada. Mas nada. Não, eu tinha uma voz de soprano lírico muito bonita, muito cheia de emoção, e eu cantava e cantava e cantei até a voz me doer. Pronto, então, entretanto eu tive vários episódios, a minha vida é muito longa, como sabe, e então tive vários episódios, várias facetas, várias fases na minha vida, e um dia eu dei por mim a aconselhar uma mulher, e a aconselhar o tipo de discipulá-la realmente. E eu pensei, mas há tantas mulheres como ela, naturalmente eu tenho que me virar mais para as mulheres, mas não estava a pensar como é que eu ia fazer aquilo, nem nada. E eu comecei 25 anos depois do meu chamado, imagino, 25 anos depois do meu chamado, eu já tinha 50 anos, quando eu comecei a pregar num púlpito. Uau. É verdade, foi uma jornada comprida, mas eu precisava desse tempo, tal e qual como o Senhor preparou Moisés
no deserto durante 40 anos, na solidão do deserto Midian, Deus também tinha que me preparar para aquilo que Ele me tinha chamado. Nós às vezes pensamos que o nosso chamado, Deus diz-nos para fazer uma coisa e vamos nós. Não, há um processo, há um caminho que nós temos que seguir. Não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa de repente, não vou contra isso. Há momentos, há ocasiões, há fases, há momentos críticos em que isso pode acontecer, mas quando Deus nos dá uma vocação, um chamado, eu creio que nós temos todos que passar por um determinado processo até estarmos mais ou menos prontos, porque nós nunca estamos prontos. Ou seja, nunca estamos completos. Verdade. Então, fui contactada por um ministério internacional, por uma senhora que me ligou de Madrid, minha amiga, e ela disse-me: "Oh, Sara, sabes que vai aí a Portugal uma senhora que está assediada na Holanda e ela vai falar contigo sobre um Ministério de Mulheres maravilhoso, que nós já temos aqui na Espanha, eu sou a presidente desse ministério aqui na Espanha, eu queria muito que tu fosses à reunião com ela." E eu, por uma questão da minha amizade com ela, e fui com o meu marido até Albarraque, onde essa senhora estava hospedada, em casa de uns missionários, e ouvi durante 3 horas, o meu pobre marido ficou 3 horas no carro à espera pacientemente, tem feito isso toda a vida, já agora, tem esperado muito por mim em muitas ocasiões, e então eu ouvi aquela senhora pacientemente, ela disse-me da maravilha que era aquele Ministério Internacional de Mulheres, que fazia, que acontecia, e eu disse assim no fim já dela falar durante muito tempo: "Bem, e estás-me a dizer isso tudo porquê?" E eu disse: "Olha, ela disse, porque eu queria ter uma líder em Portugal. E eu acho que eu vim com essa missão e eu sei que antes de sair de Portugal Deus vai me dar essa líder." E eu disse: "Olha, mas eu não sei se eu vou aceitar, porque neste momento eu tenho muitos convites, tenho muito trabalho, tenho muita coisa que eu quero fazer e eu não me estou a ver metida num Ministério de Mulheres." E no dia seguinte, e ela disse: "Mas amanhã vamos à Aliança Evangélica, eu tenho mais 4 ou 5 mulheres que eu convidei e vamos falar com elas e vamos ver se alguma delas sente o chamado e sente a vontade e não sei o quê." E no outro dia lá fomos nós a caminho da Aliança Evangélica, outra vez o meu marido, a levar-me lá, e não chegou mulher nenhuma, só lá estava eu. Não apareceu ninguém. E ela olhou para mim e disse assim: "Eu não preciso mais de ninguém, eu já tenho a minha líder." E eu disse: "Querias?" Disse eu: "Querias?" Vim para casa e ela disse: "Sara, daqui a umas 2, 3 semanas eu vou-te ligar e eu vou ouvir, tu vais orar e eu vou ouvir o que é que Deus falou contigo." E daí a 3 semanas a mulher telefonou-me e eu disse que não queria, não tinha recebido nada de Deus, não, estava cega e surda e nada, não havia nada. Isto era mais ou menos junho, para aí. E junho nós costumávamos ir para a praia de férias. E fomos para a praia e nós gostávamos muito de ir para a praia. Nas primeiras horas do dia nós dizíamos que íamos estrear a praia. E era um momento em que eu andava pela praia e falava com o Senhor e tinha um tempo maravilhoso a falar com Deus e a meditar e a pensar e sozinha. E eu orava imenso sobre o assunto daquela mulher e aquilo tudo, e não havia nada, nem as ondas, nem as conchas, nada me respondia. E quando vim de férias, liguei para ela e disse: "Olha, Paula, eu ainda não tenho uma resposta para ti." Ela disse: eu espero que a resposta vai vir." E aquilo passou-se para aí umas 2 ou 3 vezes, Ana Margarida, para aí umas 2 ou 3 vezes. E um dia eu andava a aspirar a minha casa, nesse tempo eu ainda podia aspirar, andava a aspirar a minha casa e sempre a pensar naquilo com uma sensação de má disposição, porque não sentia nada, nada. Nem mal nem bem, sabe como é aquela coisa que a gente não sente nem a carne nem a peixe, não sentia nada. E desculpa eu falar assim, mas eu sou mesmo assim. À vontade. E então eu andava a aspirar e nisto Deus falou diretamente comigo e disse-me assim: "Quando eu te peço alguma coisa, tu dizes sempre: 'Sim, Senhor, eu faço.' Qual é a diferença agora?" Uau! Tal e qual assim, Ana Margarida. E eu pus a mão em cima do aspirador, parei o aspirador, levantei a mão e disse: "Sim, Senhor." E ao levantar a mão e dizer "Sim, Senhor", eu pensei: eu vou me meter numa alhada muito grande. Mas eu disse: "Sim, Senhor", eu sou obediente.
liguei para a minha amiga Paula, que já está com Jesus, e contei-lhe. E ela disse, ok, Sara, assim, sem entusiasmo nenhum, como se estivesse à espera, sabe? Eu estou à espera, não Exato. estás a dizer nada de novo. E eu disse, bem, agora faço o quê? E agora estamos para aí assim, no fim do verão, para aí ela disse, agora em janeiro vais à Espanha a uma conferência da Aglo em Espanha, que eu quero que tu vejas, sintas o ministério, vejas como elas fazem, fales com elas e tal e tal. E eu levei uma irmã minha e uma amiga americana, fomos à Espanha, tivemos uma aventura incrível no caminho, que é outra história. Eu tenho com esta idade eu tenho só histórias, não é? Então, Espetáculo. fomos à Espanha e eu estive na conferência e ouvi, fui muito abençoada, foi maravilhoso, foi lindo, foi espetacular, estavam 1.200 mulheres naquela conferência, eu nunca tinha visto tanta mulher junta. Eu não senti absolutamente nada, querida, nada, a não ser o encanto de ver aquelas criaturas todas a ouvirem Deus, a falarem com Deus, a louvarem a Deus, a ouvirem a palavra de Deus, não há nada. E vim para casa tal e qual como fui. E telefonei a ela. E ela disse, Sara, eu disse, mas não há um livro, não há uma coisa, um manual, onde eu possa... Ela disse, não, sim, nós temos um manual, eu vou mandar em devido tempo, mas agora tu só tens que começar a orar a Deus para te dar mulheres, para fazeres esse trabalho. E foi assim que eu comecei o trabalho com as mulheres. O Senhor foi-me dando uma a uma as mulheres que durante 24 anos estiveram ao meu lado neste ministério. Uau. Eu já passei o ministério para outra pessoa, o ministério já saiu dessa pessoa, já está com outra pessoa, e eu continuo muito... Hoje eu não posso dizer que estou muito apaixonada pelas mulheres, porque eu estou apaixonada por toda a gente, posso ministrar a toda a gente, o meu gosto hoje em dia é ensinar a palavra de Deus. Eu quando prego na minha igreja, e agora já não vou pregar, já agora, Ana Margarida, por causa disso eu viajei o mundo inteiro, o mundo inteiro, eu fiz conferências em quase todos os países da Europa, em 4 ou 5 países da África, no Brasil, na América, no Canadá, na China, fui até Macau, eu sei lá o que é que eu fiz. E hoje eu tenho muito, muito prazer, já não faço o que fazia, porque já não tenho essa capacidade física, mas o meu prazer quando me convidam para pregar, o meu estilo é sempre mais um estilo de ensino e de proclamar a verdade da palavra de Deus. Eu não gosto muito de fazer floreados e etc. Eu gosto mais de ensinar. É isso que eu gosto de fazer. Mas hoje faço com mulheres e com homens e com crianças e com toda a gente. Mas tive muitos anos a trabalhar com mulheres e foi um tempo muito abençoado. Eu dou muitos louvores a Deus por esse privilégio que Ele me deu. Que fantástico. Eu estou a ouvi-la e vou desde a gargalhada ao espanto, ao tomar coisas para mim também, como um incentivo. A ideia é essa Estou também. estou impressionada, Eu confesso. quero, sobretudo, Ana Margarida, eu quero, sobretudo, quando eu sair deste mundo, eu tenho muito, muito, muito respeito por deixar um legado. Esse legado, em primeiro lugar, é a minha família. Eu tenho 5 netas, eu venho de uma geração de pregadores. Nós temos 4 gerações a pregar já. As minhas netas hoje também já pregam a palavra de Deus. E, portanto, eu quero deixar muito este legado daquilo que eu recebi do meu pai, da minha mãe. Quero deixar muito este legado à minha família, às minhas netas. Já não vou deixar aos meus bisnetos, porque eles têm 10, mas não vou vê-los a crescer e a fazer isso. Mas quero também deixar a outras pessoas, porque eu não sou mais nem menos do que ninguém, mas aquilo que Deus me deu, eu sinto que eu tenho a obrigação de dar. E tive uma altura em que eu me fazia muita confusão e não conseguia aceitar o facto das pessoas me dizerem aquilo que a Ana Margarida disse no princípio desta conversa, que era que a Sara assim e que a Sara assim. Eu não queria ouvir isso. Mas hoje eu aceito, porque eu não posso fugir disso.
Exato. Em todo o lado onde eu vou as pessoas conhecem-me. Eu até digo, opa, o macaco todo mundo conhece. Então, eu não posso fugir disso, eu não posso fugir daquilo que Deus me tem dado e daquilo que eu tenho dado com com as minhas limitações, porque eu não sou nenhum ser extraordinário, eu sou uma pessoa com limitações, com frustrações, com dias maus, com dias bons. Eu tenho alturas, eu vivo neste momento, eu sou cuidadora do meu marido, para perceber até onde nós vamos fazer 59 anos de casados, e neste momento eu sou a cuidadora do meu marido. Então eu já não tenho a liberdade para sair que tinha, já não posso fazer algumas coisas que eu gostava ainda de fazer, porque já não tenho força, mas aquilo que eu tenho aqui um computador na minha frente, eu posso escrever, eu escrevo muitas coisas, as pessoas estão-me sempre a pedir para eu escrever coisas, e escreve-me um artigo para isto, e escreve-me para aquilo, e eu estou sempre a fazer coisas. E, portanto, aquilo que eu posso fazer, eu ainda vou fazer. Eu vejo Deus a dar-lhe uma vitalidade fantástica e, sem dúvida alguma, é um legado que vai deixar, e o próprio Deus está a proporcionar isso. Agora, eu não posso deixar de perguntar o seguinte: a Sara esteve sempre muito envolvida também com o Mulheres de Esperança. E a partir. Essa foi outra coisa que eu também não queria. Aliás, todas as coisas que vêm até mim com mulheres eu não quero. Atenção. Por causa que eu já estava envolvida com o Ministério de Mulheres, quando Mulheres de Esperança começou em Portugal, a senhora que estava à frente do Mulheres de Esperança, éramos amigas, muito, muito, muito amigas, e ela começou aquilo assim, olha, assim como eu comecei, eu nem sei bem o que é que vou fazer, mas olha, eu vou fazer o que eu posso. E ela sabia que eu gostava de escrever e que eu era capaz de dizer umas coisas e não sei o quê, e desafiou-me e disse: Moçara, e se tu fizesse uma crónica no final, para eu pôr no final do programa, porque esta coisa só, eu a falar em brasileiro, era bonito ver uma mulher a falar em português no final do programa, e eu comecei a escrever aquelas crónicas que me deram muita dor de barriga. Se eu lhe contar a história daquelas crónicas, você nem vai acreditar. Não me diga que são as mesmas crónicas do livro, do Esperança para a Alma. Exatamente. Quero saber tudo, então. Então, é assim, eu comecei a escrever aquelas crónicas, vamos imaginar que ela estava a falar sobre um programa sobre a amizade. E ela entrevistava, fazia, acontecia, como se faz qualquer outro programa de rádio, não é? E eu depois pegava naquele tema e fazia uma crónica ou uma reflexão espiritual, mais espiritual, de maneira a levar as pessoas a meditar em Deus e na sua palavra, no final do programa, uma coisa pequenina. E aquilo estava tudo escrito, já se sabe. E um dia, passados muitas crónicas, diz-me ela assim: ó Sara, e se tu fizesses destas crónicas, sei lá, já devíamos ter para aí 3 ou 4 anos de programa, não sei. E se tu fizesses um livro destas crónicas? Então foi aí que surgiu. Foi daí que surgiu. Eu disse: opa, tem dó, mas isso tem algum jeito. Mas quem é que vai ler isto? Quem vai ler? E vais ver e tal, e não sei o quê. E eu disse: tá bem, olha, eu dou autorização, eu não quero dinheiro nenhum desse livro, não quero nada. Isto é tudo para a Rádio Transmundial. O Rubinho fez a capa, que é uma capa muito bonita. Inclusive foi ele que me deu o livro, não posso deixar de agradecer. Obrigada, Rubinho. Eu acho a capa muito linda, aquelas duas tulipas, tulipas que estão na capa representam eu e a minha amiga, porque nós estávamos sempre juntas. Entretanto, a Sónia entrou como voluntária, ainda ela nem tinha tido a bebé dela, entrou como voluntária, começámos a trabalhar as três juntas, era uma delícia nós as três, foi muito bom. E quando a minha amiga se foi embora, fiquei eu fui convidada para tomar conta do programa, e eu disse: eu só faço se a Sónia ficar comigo. E pronto, e foi assim que a Sónia entrou, e durante 12, quase 13 anos trabalhei com a Sónia na rádio. E entretanto o bendito do livro foi editado. Minha querida amiga, você não pode imaginar quantos livros desses se venderam neste país. Meu Deus. Nem passa pela ideia. Primeiro, porque não havia livros escritos por mulheres portuguesas. Essa é a primeira razão.
Depois eu tinha uma facilidade muito grande que eu ia praticamente todos os fins de semana, não é praticamente, era todos os fins de semana pregar em qualquer igreja deste país, norte a sul, e eu ia carregada com os benditos dos livros, e onde eu chegasse os livros vendiam-se todos. Então, vendemos, se eu lhe disser que eu não tenho um livro desses, Quer dizer, eu tenho um livro. todos e fiquei sem um livro, imagine. Hoje até estava a falar com o Rubinho, por causa desta nossa conversa, e a dizer, Rubinho, mas não há uma maneira de nós fazermos, nem que fosse uma pequena edição do Esperança para a Alma, porque eu acho que o livro ainda ia ter, e punhamos no site da Rádio Transmundial e as pessoas podiam comprar e eram... O problema, Ana Margarida, é porque nem eu nem ele já temos isto no computador. No meu, porque eu Já mudei de foi há computador. muito tempo. Sim, já foi há muito tempo. No meu, porque eu mudei de computador, a última vez que mudei de computador, a pessoa que me configurou esta coisa toda, eu perdi uma série de documentos. Portanto, eu não tenho esse livro. Eu tinha esse ficheiro, mas não tenho. E também porque a casa que editou o livro também já não existe. Então ele diz que ia à procura, ia ver, ia pesquisar, ia fazer, ia acontecer, não sei como é, os computadores dele não leem disquetes, ele não sabe se tem aquilo numa disquete, olha, é aquelas confusões. Bem, mas tenho pena, realmente tenho pena, porque eu acho que, eu ia dizer, depois saiu uma conversa, o livro teve muito sucesso, primeiro porque era escrito por uma mulher em português, não havia livros escritos em português, era tudo brasileiro, em português, e depois, exatamente porque eu podia ir a esses lugares e as pessoas conheciam-me e todas queriam ficar com o livro. Há uma senhora, numa organização, uma IPSS evangélica, que foi salva através do livro. Uau! É verdade. A sogra dela ofereceu-lhe o livro, e ela começou a ler o livro e não conseguia parar de ler, aquilo são tudo crónicas soltas, não é? Sim. E Deus falou com ela e ela entregou o seu coração a Jesus através daquele livro. Uau. Eu não sei quantas mais pessoas Deus mudou, transformou, salvou, não sei. Sei, por exemplo, que quando eu apresentei, mas houve coisas muito interessantes com aquele livro. Eu fui fazer uma apresentação daquele livro numa livraria em Coimbra. Eu tenho uma amiga em Coimbra, que é minha amiga a doutora Maria Teresa, ela é uma pessoa daquelas pessoas que conhecem muitas pessoas, sabe? Muitas connections, muitas pessoas, autores, atores, estes e os outros, o dom este e o dom aquele, ela conhece todo mundo. E foi uma senhora que foi diretora de um banco e, portanto, conhece muita gente, hoje já está reformada. E ela disse-me, Sara, eu vou arranjar maneira do teu livro ser apresentado numa livraria em Coimbra. E lá vou eu para Coimbra com os livros. E quem foi apresentar o livro, agora, Sara, eu não me lembro do nome do homem, porque ele foi um dos grandes homens da rádio em Portugal, e ele morreu até, não foi há muito tempo que ele morreu. E esse senhor é que foi convidado pela minha amiga Maria Teresa para ir fazer a apresentação do livro. O homem leu o livro, atenção, não sei se ele leu todo, porque o livro mesmo assim ainda tem muitas páginas. E é engraçado que ele, como homem de rádio, como jornalista, ele tinha essa propensão para a crónica. Então apreciou imenso que uma mulher escrevesse crónicas. E claro, nunca tinha lido nada de crónicas no estilo em que eu escrevi e abordando os assuntos que eu abordei. E o homem fez-me um elogio naquela livraria, que estava gente. E uma livraria muito bonita, com uma sala própria para lançamentos de livros e coisas assim, sabe? Uma coisa muito bonita. Coisa chiquésima, só coisas da minha amiga Pedro. Então, o homem lá fez, lá disse, lá aconteceu, que era, que assim, que assado, que tinha, foi uma coisa, eu estava de boca aberta, eu assim, mas eu escrevi isto tudo assim tão bem, mas eu não acho que isto foi assim tão fantástico, mas ele disse que era fantástico. E pronto, e eu acho que o livro ficou muito engraçado. Eu achei a mesma coisa, inclusive, até porque um dos meus capítulos preferidos é o consolo
na dor. E eu achei muito bonita essa reflexão, essa Eu já crónica. não lembro o que é isso, minha querida. Porque a Sara, mas eu lembro que ainda tenho aqui, ainda está fresco na minha memória que li há pouco tempo. A Sara escreve sobre, dá o exemplo de Maria e o quanto a maternidade dela também foi muito conturbada. Porque não foi só apenas a questão de repente o anjo dar-lhe a notícia de que ela iria agora ser a mãe do Salvador. Ela estava A sujeita tudo. a ser punida. Exato, e depois ter que fugir durante a gravidez e ainda fugir com o menino pequenino e tudo isso. E há uma frase aqui muito bonita que a Sara escreveu que diz o seguinte: na realidade, aquilo a que chamamos felicidade só pode ser conseguido quando aceitamos a dor como forma inevitável de se chegar mais longe, de nos desenvolvermos como pessoas, de equilíbrio neste contexto intrincado que é a vida. E agora, para finalizar, Sara, eu gostaria muito de lhe fazer esta pergunta, porque agora que já sei que não queria ter nada a ver com mulheres, mas agora que eu também vejo que o seu coração está muito voltado para todas as pessoas, porque está apaixonada por todas as pessoas, o que é que nos falta mais hoje em dia? Porque eu, pelo menos no meu parecer, parece que nos falta mais compaixão, até mesmo para ensinar, consolar. Então, às vezes queremos assim de forma muito urgente que a pessoa aceite a dor que está a viver, mas nós às vezes também nos falta muito aquela compaixão para saber consolar da maneira correta. Agora, puxando assim um bocadinho mais às mulheres, como é que nós podemos aprender a consolar? Porque a Sara fez isso muita Eu vez. acho que há uma coisa que é fundamental. De facto, tudo aquilo que nós quisermos saber para ajudar os outros, chegar aos outros, nós temos que aprendê-lo em Cristo. Cristo é a figura máxima, de facto, ele é a revelação contida de Deus. Ele tem tudo. Ele deu, a palavra de Deus diz que ele deu-nos Jesus e com ele todas as coisas. Então, o que é que Jesus tinha? Jesus tinha uma empatia fora do normal. Empatia. Claro, Jesus tinha compaixão, que é outra coisa. Empatia é uma coisa, compaixão é outra. A compaixão vai mais fundo, vai nós andarmos 1 milha, ou 2 milhas, ou 3 milhas, de maneira a que aquela pessoa seja redimida, seja salva, seja quando a palavra de Deus diz que Jesus olhou para a multidão como cheio de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, aquilo era um mar de gente, não é? Uhum. Ali não era só empatia, ali era mais. Ele sabia que aquela gente não tinha nada. Agora, quando ele falava mano a mano com as pessoas, com este e com o outro, eu ontem à noite estava na cama e eu muitas vezes escrevo livros na cama. Uhum. Coisas que me vêm à mente, eu digo, eu tenho que escrever isto. E ontem à noite estava a pensar numa coisa que eu vou fazer agora no meu canal de YouTube em janeiro. Vou falar sobre os encontros de Jesus. E o encontro com a samaritana, por exemplo, é um encontro empático. Ou seja, de facto Jesus escolheu aquela mulher porque ele sabia que ela ia ser o pivô para salvar toda aquela população. Porque ela era uma mulher que toda a gente conhecia. Começa por aí. Não, ela não era uma mulher vulgar. Ela era uma mulher que todo mundo conhecia por causa da sua situação com os maridos todos que ela tinha tido, que não eram poucos, eram 5. E aquele homem que ela tinha agora era o 6º homem. E ela encontrou o 7º homem, que foi Jesus Cristo. E ao encontrar Jesus, tudo mudou na vida dela. Mas o que Jesus faz com ela, na conversa com ela, é uma conversa de empatia. Uhum. Vai chamar o teu marido. Que o teu marido também precisa desta água que eu tenho. Senhor, mas eu não tenho marido. E como judeu, e como rabi, ele podia tê-la condenado. Ele podia ter dito meia dúzia de verdades. Ele disse, eu sei que esse que tu tens agora não é teu marido. Já tiveste 5 maridos e que esse que tu tens agora nem é teu marido. Mas Jesus acaba ali a conversa, repare só, Jesus acaba ali a conversa do marido.
ele entra numa outra coisa que é muito mais importante. E essa coisa, é isso que nos falta hoje em dia, é empatia. Nós estamos a ouvir uma pessoa a contar a sua dor e já estamos aqui a imaginar o que é que vamos dizer, que é para despachar aquilo o mais rapidamente possível. Ou seja, nós não estamos a querer entrar na dor daquela pessoa, na aflição daquela pessoa, que no fim de contas, Ana Margarida, vamos lá ver, vamos aqui falar mal deles. É isso que os psicólogos fazem. Eles entram na dor das pessoas. Não estou a dizer que eles são todos empáticos, eu espero que sejam, pelo menos os cristãos que sejam. E eu tenho uma grande experiência disso, porque já precisei de um, e portanto sei que não apenas há uma formação técnica, mas há uma empatia espiritual. E nós temos que ter essa empatia para falar com todas as pessoas. Com pessoas com as quais nós não concordamos com o seu estilo de vida, com pessoas... por exemplo, eu tenho um amigo que é homoafetivo. E quando o meu amigo me veio contar o que estava a passar na vida dele, eu acho que ele me vinha contar, porque somos amigos já há muitos anos, e acho que ele me vinha contar porque ele queria ouvir uma resposta. Eu não consegui responder, Ana Margarida, eu chorei o tempo todo, porque eu estava a sentir a dor, o sofrimento pavoroso por que aquele homem passou, as noites, as orações, os jejuns, tudo aquilo que ele passou, para ir contra aquela tendência do seu corpo. Eu não consegui dizer nada, eu acho que isso é empatia. A seguir a essa empatia eu senti uma brutal compaixão por ele, eu só tinha vontade de o abraçar e de o beijar e de o consolar e de limpar as lágrimas e de o estrafegar. Claro, estávamos no café, não podia fazer nada disso, senão seria escandaloso. Ainda mais uma velha e um jovem. Mas eu acho que nos falta, e falta-nos porque nós cada vez mais somos uma sociedade cheia de pressa, cheia de coisas prontas, textos prontos, ensinos prontos, filmes prontos. Queremos uma coisa, vamos ao Google e achamos, queremos outra, vamos ao Google e achamos, e está lá tudo, e está lá tudo, e está lá tudo. E, portanto, isto faz com que o nosso cérebro ande de uma maneira diferente do que andava o cérebro do Senhor Jesus. Completamente diferente. Ele conhecia a lei, conhecia a Tora toda, sabia a de cor, sabia os mandamentos todos de cor, conhecia os mandamentos do Senhor, mas a empatia, a compaixão sobrepunha-se a tudo aquilo, não se sobrepunha à verdade, atenção, isto não tem a ver com sobrepor a verdade, mas sobrepunha-se, quando ele falava com uma pessoa, ele não apontava o erro daquela pessoa. As únicas pessoas a quem ele apontava erros eram os fariseus, e já agora eu acho que o Senhor até era bonzinho demais com eles, que aquelas criaturas eram impossíveis de saturar. De resto, ele foi sempre, e nós não temos essa empatia, e cada vez mais nós temos que pedir ao Senhor que nos deixe ser como ele. De facto, a minha oração diária sempre é que Deus me faça cada vez mais parecida com Cristo, porque de outra maneira não vale a pena. O Entre Linhas contou com a participação especial de Sara Catarino e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.